Não é ficar ansioso, querer que Deus opere quando a gente quer, naquele momento, naquela hora, fazendo isso, fazendo aquilo, indo ali, acolá, aonde o homem diz, ó, venha para cá porque aqui Deus vai fazer, venha para cá porque hoje tem a bênção de Deus, essa bênção que Deus lhe prometeu, hoje Ele vai lhe dar, é mentira. Porque Deus trabalha no tempo dele, não é no nosso. O nosso é dia, semana, mês. O de Deus, não leve em conta isso. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos, que é o tempo que ele determina para agir. Isso pode ser agora, pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos. O que nós temos que fazer é continuar confiando, clamando, esperando, buscando nele socorro, tendo paciência e caminhando com ele. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí na ansiedade que o diabo tem levado para a mentira, para o engano, para o desvio, para a perdição. Irmãos, eu não gosto dessas profecias, desses cultos de profeta. Eu não vou para esses cultos de profeta. Primeiro, que a Bíblia não me manda ir para culto de profeta. Ó. Encontro de vasos. Que culto é esse? Já pelo título, eu nem chego na porta dessa reunião aí, onde está aí congregando o povo com esse culto aí, desse título. Encontro de vasos, irmãos. Eu já vejo que vai ter muita meninice nisso. Sabe por quê, irmão? Porque nós, igreja do Senhor, não devemos ir para culto para buscar isso, aquilo e aquilo outro, não, irmão. Para receber bênção, vitória, não, irmão. O objetivo da igreja congregar, estar nos cultos, nos locais de reunião, seja onde for, que não é especificamente numa instituição física, geográfica do homem. Você pode congregar numa praça, você pode congregar na casa de um irmão, porém, que nessa praça tenha um irmão pregando lá a palavra. Porém, que na casa do irmão, onde tem o trabalho lá de pregação da palavra, de ensino da palavra, você pode congregar lá também. Deus vai estar lá também. Porque Deus não está no local, Deus está em nós. E aonde nós estivermos, Deus está conosco. E você pode estar lá. Agora, o critério para você estar ali, aqui e acolá, não é buscar bênção nem nada. É onde está a palavra. Se ali estiver ensinando a palavra, eu vou ali. Não, você tem que ir para a igreja. Por quê? Porque agora me respondam. Por favor, em nome de Jesus, alguém aí. Os irmãos igrejanistas, não é? Que tem essa ideia. Não tem que estar na igreja. Primeiro, me responda por que você diz isso. Me responda, me traga um argumento para você afirmar isso para mim, para eu poder me convencer que tem que estar na igreja. Não, porque hoje é uma conversa muito, não é? Essa conversa vem de longos tempos. Hoje, muita gente está sendo esclarecido. Não, você tem que estar na igreja. Por que eu tenho que estar na igreja? Me dê 3 motivos. Por que eu tenho que estar na igreja? Aí você vai dizer, não, porque tem que buscar a Deus, irmão. Não, porque tem que estar em comunhão com os irmãos, irmão. Não, porque tem que estar na casa de Deus. Primeiro, buscar a Deus não é estar dentro de igreja. Comunhão com Deus não é dentro de igreja. Buscar a Deus não é dentro de igreja. A Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia não ensina isso. Eu busco a Deus quando eu me dedico à palavra. E hoje em dia, muitas igrejas não têm mais a palavra. Então, logo, não me convém estar dentro dessas igrejas. Concorda comigo ou não? Não, mas tem que ir para manter a comunhão, para viver a social, para cumprir a formalidade do sistema. Eu não, irmão. Fui liberto já. Saí do meio do sistema. Então, eu não busco a Deus dentro de igreja. É na palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Buscar de Deus é estar buscando conhecimento na palavra. Primeiro. Segundo, para ter comunhão com os irmãos, não é dentro de igreja. A palavra não ensina isso.
Até porque dentro de igreja tá pior do que... É melhor você... Tem igreja que é melhor você... Não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Mas a maioria é assim. A guerra lá tá pior do que os ímpios lá aqui fora. Quando eu digo aqui fora, é fora de lá do quadrado, igreja. Tá? Tem igreja aí que é briga, é intriga, é hipocrisia, é mentira, é fingimento. É pecado. Pior do que fora da igreja quatro paredes, do que a turma os ímpios. Tem comunhão não, é um querendo ser melhor do que o outro, um querendo a escala do outro, um querendo ser promovido para auxiliar não sei o quê, um querendo ser consagrado e um queimando o outro, um insatisfeito com o outro, um magoado com o outro, um mentindo para o outro, um sendo hipócrita com o outro. Dentro da igreja tem comunhão não, irmão. Ajuntamento não é comunhão. Aprenda uma coisa, ajuntamento não é comunhão. Dá uma lidinha lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Aí eu te pergunto, me mostra um texto onde diz assim, temos que estar na igreja para ter comunhão. Me mostra um texto aí. Olha onde é que a Bíblia mostra que a gente deve ter comunhão. Se andar, é condicional, se, viu? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Essa comunhão não é dentro de igreja. A luz, se andarmos nela, é a palavra. Então, se você comunga com a fé que eu tenho, se você tem a esperança que eu tenho, se você tem o mesmo propósito e estar dentro da mesma esperança, servindo o mesmo Senhor, que eu, dentro da palavra, estou servindo, eu tenho comunhão contigo. Independente se eu estou junto de tu ou não, eu tenho comunhão contigo. A comunhão não refere-se a um local, a igreja. A comunhão refere-se à doutrina. A doutrina. Se você está na mesma doutrina de Cristo, então eu tenho comunhão contigo. Eu não tenho comunhão, olha, eu sou amigo do católico, eu sou amigo do espírita, eu sou amigo das pessoas que vivem dentro da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia. Eu sou amigo das pessoas que vivem dentro do candomblé. Eu sou amigo das pessoas que vivem dentro da igreja evangélica. Eu sou amigo das pessoas que estão aí pecando, roubando e matando. Sou amigo. Eu só não tenho comunhão com elas. Comunhão não tenho com elas. Porque o entendimento delas não é o meu. A fé delas não é a minha. A esperança delas não é a minha. O caminho que ela anda não é o meu. O Senhor que ela serve não é o meu. A doutrina dos amigos católicos não é a doutrina que eu sigo. A doutrina dos mormons não é a doutrina que eu sigo. Então, é por isso que eu não tenho comunhão com essas pessoas. Ah, não, mas é porque eles não são evangélicos. Nós temos que ter comunhão só com os evangélicos. Eu não tenho comunhão com o evangélico. Porque a doutrina que muitos evangélicos vivem aí não é a que eu vivo. Não é a de Cristo. A doutrina que a igreja evangélica vive hoje não é a de Cristo. Esses rituais, esses movimentos, esses paganismos, esses entretenimentos dentro das igrejas, isso não é a doutrina de Cristo. Jesus nunca orientou a igreja dele a se juntar para viver isso que se vivem hoje. Esses cultos de poder, de reteté, de plá. Isso não é movimento. Isso, Márcio Carneiro, irmão Márcio Carneiro, está aqui comigo no comentário. Apostasia quase total, são poucos remanescentes. Verdade. A apostasia, isso chama-se apostasia. E a apostasia vem dos cristãos. Não é do mundo, não. É dentro do povo de Deus.
Porque só se afasta da fé quem está na fé. A palavra apostasia quer dizer afastar-se. E você só se afasta se você estiver em comunhão. Eu escuto alguém dizer assim: ei, teu irmão se afastou da igreja. Amém. Se afastou da igreja. Mas de Jesus não. Porque muitos nunca tiveram comunhão com Jesus. Pode ter se afastado da igreja. Estava em comunhão com a igreja. Com um grupo religioso. Dentro do sistema igreja. Não com Cristo. Eita, o irmão voltou para a igreja. Voltou para a igreja. Para Cristo não. Voltou para o convívio social da religião. Voltou para o grupo da formalidade religiosa. Voltou a viver o padrão religioso. Voltou a se moldar e a andar novamente no padrão religioso. Para Jesus, não. Só volta-se para Jesus quem um dia foi restabelecida a comunhão com Ele e se afastou dele. Se afastar de Cristo é quando o homem volta a viver a prática do pecado. Não é pecar. Pecar é uma coisa. Viver a prática do pecado é outra. Então, se afastar de Cristo é aquele que um dia foi lavado, restaurado, transformado, o seu entendimento, recebeu a visão da promessa, da esperança, teve a compreensão da graça de Deus e se converteu verdadeiramente a Cristo e passou a caminhar. E aí chega um momento que ele, por não suportar, por não querer continuar, por voltar por deliberada vontade, por escolher voltar a satisfazer o desejo da carne, ele abandona o compromisso, a perseverança e volta de novo. E começa, porque o pecado não é, o cara caiu em pecado. Quem está em Cristo, ele só vai cair em pecado quando ele não vigia. Ele vai dando luz ao pecado, dando vida ao pecado, dando atenção ao pecado. E aí, o que está em Cristo, que deu a luz, a atenção ao pecado, ele dá vida ao pecado. E consumando o pecado, ele caiu de novo da graça, voltou à prática do pecado. Voltou à prática do pecado e continuou. Porque pecar é uma coisa. E voltar a praticar o pecado é outra. Nós pecamos, eu peco, estou em Cristo, graças a Deus. Firmado, tenho confiança. Não falo isso porque alguém me disse, porque eu estou numa igreja. Eu falo isso porque o Espírito Santo testifica em mim. Estou em Cristo, selado, guardado para o dia da redenção. Mas eu peco. Peco, sim. Tanto no olhar, no falar, nas ações. Peco. Eu não permaneço na prática do pecado. Eita Deus, tem misericórdia. Não é isso que eu quero, não. Aquele que não tem a semente de Deus dentro dele, ele não tem constrangimento com o pecado, não. Para ele, o que é pecado? Ele não está nem aí para pecado. Aquele que não tem a semente de Deus, não tem compromisso com Deus, irmãos. Porque ele não tem nenhum constrangimento, entristecimento, porque ele pecou. Sabe por quê? Porque ele não foi nascido ainda, ele foi gerado um religioso, mas não foi nascido de Deus. Então o que eu quero dizer para você é isso. Nós temos que estar na palavra. Eu tenho que ter comunhão com você quando está na palavra. Meu irmão, eu não tenho comunhão com uma igreja que ensina alguém a guardar o sábado. Não tenho, não. Essa fé não está na doutrina de Cristo. Eu não tenho comunhão, irmão, com um grupo que vive na sua religiosidade. Não, mas é evangélico. Pode ser evangélico que for. Eu não fui chamado para viver em comunhão com nenhum partido religioso. Eu fui chamado para ter comunhão com os que estão na doutrina de Cristo. Agora, respeitar todo mundo, eu respeito. O que é que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz assim, tenham comunhão com todos? Não. O que é que a Bíblia diz? Segue a paz com todos. Comunhão não. Comunhão é só com quem está na luz.
Na palavra. Concorda comigo ou não? Estou falando alguma coisa aqui que não confere com as escrituras? Lá em Hebreus 12, 14 vai dizer assim. Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 14, Hebreus. Mas é muito interessante a gente analisar a palavra, irmão, porque muitas vezes a gente vê as pessoas citando cada coisa aí em nome de Deus que não tem nada a ver com a palavra. É heresia. Se você seguir, você está vivendo um caminho errado. Uma vida, uma obediência, uma consagração vã. Consagração vã.